Internautas, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário em que vocês estiverem acedendo a este vídeo. Eu estou aqui hoje com o Wellington Cabral, do Sindicato dos Químicos daqui da região, que vai fazer eleições antecipadas este ano. Elas ocorrerão dias 14 e 15 agora de maio de 2014. E nós estamos fazendo aqui o debate entre as chapas. As duas chapas foram convidadas a participar, e eu vou primeiro dizer quais são os temas, né, todos de uma vez, e depois ele vai discorrer sobre os temas. Eu vou lembrando. A partir do momento que eu disser os temas todos, eu começo a contar o tempo, que deve dar uns 50 minutos. Os temas são sindicalismo de confronto ou concertação, banco de horas, redução da jornada de trabalho, doenças e acidentes do trabalho, Ler e Dort, volta da estabilidade decenal ou fundo de garantia por tempo de serviço, situação da IQT, que estava para falir, que tem um espólio aí complicado, que precisa de segurança, crise da GM, culpa do sindicato ou da empresa, a ideia da nova central sindical que uniria a Intersindical e a CSP com lutas, e finalmente por que eleições antecipadas no sindicato. Vou colocar o cronômetro aqui em... Espero não ter passado já. Não. 50 minutos. Cabral, vamos lá. Sindicalismo de confronto ou concertação com as multinacionais? Primeiro, queria bom dia, boa noite ou boa tarde a todos os internautas e agradecer o convite para quem está explorando, inclusive com perguntas ou explanações inteligentes como essa, que para a gente é muito importante, né? Sindicato de confronto, né? Nós vivemos um sistema capitalista cruel, brutal no nosso país, né? Não no nosso país como no mundo, uma crise do sistema capitalista também, que é uma crise do lucro, né? Onde após a restauração produtiva, né, que começa com o toyotismo, com o fim do fordismo, nos anos 90, começa enxugando os direitos trabalhistas e neoliberalismo, inclusive a questão das doenças ocupacionais, que é um outro tema que também se acirrou mais com a restauração produtiva, com o toyotismo, e agora vem a chinamização, né? Agora os empresários norte-americanos estão discutindo, disseram inclusive o seguinte, que o Brasil tem tudo para ser implementada a chinamização. E o processo chinês de trabalho, todos sabem que é a escravidão, um processo de semi-escravidão, né? Então é um sindicato de confronto, como tem demonstrado no país inteiro. Muitas lutas têm acontecido no país inteiro. Acredito que se não houver um confronto, né, se não houver um confronto, um enfrentamento mais forte da classe trabalhadora, os nossos direitos vão todos para água abaixo. Banco de horas e a redução da jornada de trabalho. Banco de horas nunca. Nossa categoria foi radical contra o banco de horas, inclusive no congresso da categoria, radicalmente contra o banco de horas. Nós fizemos uma greve de 6 dias na Johnson, contra o banco de horas. Com enfrentamento, porque a Johnson queria implementar, além da redução da grade salarial, o que fizeram com a GM, né? O que foi feito com a GM, que infelizmente, né, os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos não reagiram. Por que não banco de horas? O banco de horas... por que o banco de horas? O que acontece com o banco de horas? Você faz horas extras, a empresa, nós somos contra, inclusive, o excesso de hora extra. Nós somos contra até que se implemente a hora extra com a crise de emprego no país. Mas as horas extras são necessárias dentro do sistema capitalista, do lucro das empresas, fazem horas extras. As nossas horas extras, por exemplo, são 130% nos finais de semana e 85% dias de semana, uma das maiores do país. Foi conquista nossa com muita luta. Você imagina o que as empresas estão querendo fazer o banco de horas para não pagar a hora extra. Você trabalha 12 horas por dia, às vezes até com algumas empresas, até mais, contra a lei, mas 12 horas por dia, e no final do mês você não recebe nada. Aí chega no final do ano, a empresa tem um banco de horas, ela te libera, te dá uma folga o dia que ela quiser. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Primeiro nós temos que reduzir o índice de hora extra no país para gerar emprego. E depois não ao banco de horas. Quer que o trabalhador trabalhe mais? Pague por isso. Pague mais por isso.
e a jornada de trabalho? Nós temos, a nossa categoria, quase 80% da categoria faz em 35 horas semanais. Com muito orgulho que a gente diz isso. Né? Muito orgulho, que é uma das melhores jornadas do país, se não a menor jornada. Não sei se tem algum setor, provavelmente deve ter um setor com uma menor jornada que essa. Mas 35 horas semanais, uma das menores jornadas do país. E 80% da nossa categoria faz 30 horas semanais. Né? E na geração de emprego, na Europa se faz 36 horas, você conhece muito bem, 36 horas, 37 horas semanais, até 35 horas semanais, já há muitos anos. Né? No Brasil se fazem 44 horas semanais, que é um absurdo, 44 horas semanais. Num país que precisa de geração de emprego. Num país que se mata mais jovem, desempregado, que vão para o tráfico, para a violência, porque não tem emprego, não tem salário, né? Hoje são assassinados nas periferias, muito mais que num processo de guerra civil. Né? Se matam muito mais, a violência é muito grande, que tem a ver também com o emprego, com a educação, principalmente, né? Com a educação, com a saúde, mas com o emprego. Né? E agora, uma jornada de 44 horas semanais. Né? Reduzindo a jornada, hoje está no Congresso Nacional, se discute a redução para 40 horas semanais, como lei, como forma de lei. Na nossa categoria, mais de 80% já faz 35 horas semanais, para gerar emprego e para que o trabalhador tenha um tempo também para o seu descanso, para o seu lazer. Então, LER é lesão por esforço repetitivo, DORT é doenças ocupacional do trabalho. Aumentaram os acidentes, as LERs, as DORTs. Qual é a causa? Nós fizemos um trabalho no ramo químico, a gente está tentando reduzir a doença ocupacional. Porque com o trabalho, como eu estava dizendo antes, né, a partir dos anos 90, começou, o ritmo de trabalho aumentou muito. Uma máquina que trabalhavam 14, 15 trabalhadores numa linha de produção, hoje trabalham 7, e produzindo muito mais. Né? Que é a redução do custo do produto, o sistema de qualidade contínua e todo o sistema japonês de trabalho. Isso gerou um índice de doença ocupacional muito grande. Nós chegamos, inclusive, com um dossiê na ONU contra a Johnson. Na ONU, uma representante da ONU teve em São José dos Campos, na Câmara nossa Johnson aqui de a Johnson Johnson, São José dos Campos, isso há alguns anos atrás. E nós temos uma foto, inclusive, no jornal Vale, né? Johnson faz mal à saúde. Né? Que era excesso de doença ocupacional. Nós conseguimos reduzir isso. Né? Com um trabalho lá dentro, eles foram obrigados a dar um tempo de folga, em cada hora um tempo de folga para exercício, mas mesmo assim tem aumentado. E muita gente esconde a doença ocupacional, com medo de ser demitido. Não abre a CAT, a Comunicação de Assistente de Trabalho, não vai no médico, continua trabalhando com dores, porque tem medo da demissão. Né? Então o índice, na minha opinião, acredito eu, que é muito maior do que se apresenta. Já é grande o índice, mas é muito mais. Nós temos que combater. E tem aumentado nos últimos anos. Tem aumentado. E olha, antes da Revolução de 64 existia no país a figura da estabilidade decenal, indenização por dispensa, que os militares tiraram, a Constituinte queria trazer de volta, acabou não trazendo, ficou a discussão por isso mesmo. Estabilidade decenal ou fundo de garantia? Estabilidade. Mas não tenho dúvida. Né? O trabalho, hoje o funcionalismo público, setores que são concursados, que tem estabilidade de emprego. A gente vê que luta muito mais. No país hoje se luta muito mais, apesar que o serviço público tem sido brutalmente atacado, né? Pela crise do país, do governo, a crise da dívida pública. Né? Hoje o nosso país é mais de 2 trilhões, né, de dívida pública, são bilhões jogados no lixo, no pagamento de juros e amortização da dívida pública. Isso ataca diretamente o serviço público, mas eles têm estabilidade. Tem estabilidade para viver com a sua família, sabe que vai no dia seguinte, no final do mês, vai ter o seu salário. Né? O trabalhador do setor privado não tem isso. Isso foi cortado pelo regime militar. Em troca, deram o FGTS, o Fundo de Garantia, né, que é um depósito que o trabalhador também contribui. Né? Ele se indeniza. Contribui, ele se indeniza. Né? E depois os 40% da multa. Mas é cruel, é brutal. E o FGTS que é roubado pelos governos para a construção de casa, para pagar a empreiteira, que financia os candidatos, né? Nas eleições. É um fundo de corrupção. Bom, Cabral, aqui em Taubaté, uma das indústrias que marcou a história na cidade depois da CTI foi a EQT, que fechou. Como é que está a situação dela jurídica e a segurança das máquinas e produtos que ficaram lá? A EQT, primeiro a questão da segurança. Eu quero falar não enquanto dirigente sindical, né? Eu quero falar enquanto taubatiano,
Né? Com muito orgulho, sou taubatiano. Você conhece toda a minha família. Ele nasceu aqui em Taubaté, embora atue muito mais na política de São José dos Campos. Eu, como taubatiano, eu tive ali em volta, os moradores em volta do EQT reclamam muito, ainda reclamam muito. Houve explosões, anunciadas, porque nós denunciamos, houve uma morte, inclusive. Uma morte de um trabalhador, uma explosão no reator. Ali é perigosíssimo aquele trabalho, aquelas máquinas arcaicas, e a forma. Tanto é que teve a ingerência do Ministério Público nesse processo, né? Deu uma conotação pública aqui, a questão da explosão, e os moradores reclamam muito ainda hoje. A EQT hoje tem trabalhadores, ainda tem trabalhadores lá, poucos trabalhadores ainda, mas a EQT ainda funciona, né? Mas com uma vigilância muito mais dura por parte do sindicato, muito mais dura, né? Porque a EQT foi de um processo brutal. Na saída, inclusive os trabalhadores estão recebendo até hoje processo da EQT. Ah, é? Estão recebendo até hoje, talvez que foram demitidos, que saíram no fechamento da fábrica, estão até hoje recebendo parcelas. Mas eles parcelas, estão recebendo os direitos deles em parcelas? Estão recebendo em parcelas os direitos. Quer dizer, eles não pegaram a FGCS toda uma vez? Não receberam de uma vez. É complicado. Muito complicado. Escuta, a crise da GM, a gente acompanhou tudo pelos jornais e pela TV principalmente, mas a TV colocou muito uma versão de quem analisava a situação como culpa do sindicato, que o sindicato teria sido intransigente lá. O que aconteceu lá? É culpa da empresa ou do sindicato? Ao contrário, o sindicato foi muito doce lá, foi muito dócil. Eu acho que é culpa do sindicato por ter sido muito dócil. Ao contrário, o sindicato muito dócil. Né? Primeiro que existe um projeto, um absurdo, mano. O governo Dilma ceder bilhões de isenção para as empresas e não cobrar a estabilidade de emprego dos trabalhadores. As empresas recebem bilhões dos governos. A GM recebeu, numa época de pseudo-crise, 9 bilhões, 5 bilhões do governo Lula e 4 bilhões do governo estadual, do PSDB. 9 bilhões. Parte desses bilhões foi remetidos para a filial nos Estados Unidos. Não foi para gerar emprego no nosso país. E agora eles vêm com o seguinte projeto, que está dentro do projeto da finalização. Eles vêm com o seguinte projeto. Eles querem reduzir a grade salarial dos trabalhadores, né? Ou seja, reduzindo a grade salarial, que é o piso que entra o trabalhador para trabalhar na fábrica, eles demitem os mais velhos, que ganham mais. E aí se troca, reduzindo a grade salarial, reduzindo o salário do trabalhador. Aplicam o projeto do banco de horas, para não pagar hora extra. Né? Flexibilização de jornada, ou seja, o cara pode trabalhar domingo, sábado, não tem uma jornada fixa. Quer dizer, todos esses absurdos que eles implementaram como projeto. Como projeto que é para aumentar o teu lucro. O carro no Brasil, que é vendido, além de ser um dos maiores impostos do mundo, né? Também que embute no preço do custo final do carro. Eu sou químico, né? Não sou metalúrgico, mas eu acho que é importante entrar nessa. O custo do carro é um dos maiores do mundo. O lucro que se tem no carro vendido no Brasil é um dos maiores do mundo. Apesar dos custos dos impostos também, que deixa muito mais caro. Então eles têm muito lucro. Então existe um projeto, esse projeto da finalização, parte na GM em São José dos Campos foi um teste. Vamos implementar aqui, agora está indo para a Scania, no ABC, está indo para as empresas do ABC, montadores do ABC, todo o projeto para eles implementarem em São José dos Campos. E eu falo que o sindicato foi dócil, porque a CSP com Lutas, que dirige os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, não chamou o movimento sindical para discutir, não chamou ninguém. Né? A única coisa que eles fizeram é: Dilma, por favor, nos ajude. Né? Fizeram alguma mobilização, chamaram a atenção, mas não fizeram nada para barrar isso. Isso tem reflexo nas empresas químicas, inclusive, porque um projeto que aplica na GM, as outras multinacionais não queriam aplicar. Né? Porque tinha que ter chamado todo o movimento sindical para dizer: não, aqui foi investido bilhões de dinheiro público, então nenhuma demissão e nenhuma redução de direito. A GM vai fechar? Não vai fechar. O Brasil é um filão. O que tem muita guerra fiscal também. Né? Tem lugares que isentam impostos, a mão de obra é mais barata, eles vão se deslocando. O movimento sindical tem que fazer uma discussão séria sobre isso. Séria. Senão vai para a bancarrota. Ô Cabral, você usou a palavra finalização várias vezes. Antes de passar para os dois últimos temas, que nós ainda temos um pouco mais de 35 minutos, explique finalização, já que você descobriu. A China
né? A China, um país pseudo-comunista, hoje não mais, mas um país... República Popular da China. A República Popular da China é um setor... os trabalhadores praticamente são semi-escravos, né? Semi-escravos, né? Quem vê a China hoje vendendo muito, uma potência mundial, não sabe o que passa o sistema de escravidão dentro da China com os trabalhadores, né? Por exemplo, tem uma empresa na China, a Sharing, acho que a Sharing, não sei se a Sharing é uma outra empresa, eu tenho dúvida agora, mas uma empresa que tem um parque industrial enorme, com mais de 40 ou 50 mil trabalhadores, eles moram lá dentro. Tem uns prédios, eles moram, e eles têm um dia a cada 2 semanas para visitar a família. O restante eles ficam lá dentro, trabalham 12, 14, 15 horas por dia dentro da empresa e moram nesses prédios. O que era tão brutal o trabalho, e além do pouco salário que tinham, que a gente fala que é semi-escravidão, sem direito nenhum, férias, 13º, sem direito nenhum, que o índice de suicídio estava muito grande. Né? Por que eles suicidavam? Eles se matavam porque a esposa ficava com a indenização e com o salário da família ficava, se matavam. Eles pulavam de cima do prédio. A empresa começou a colocar grade nos prédios. Então virou uma prisão, uma grade nos prédios para que não tenha suicídio. E pior, é engraçado, mas é trágico. Porque é engraçado e trágico. Por quê? Eles colocaram uma convenção coletiva de trabalho, que é proibido o suicídio. Convenção coletiva de trabalho. Por quê? Para não dar indenização para a família das pessoas, para evitar que as pessoas se matem. Então isso é o extremo, né, da semi-escravidão. Né? Então, como não tem direito nenhum, os produtos chineses começaram a baratear. Começaram não, porque já muito baratos, né? Uma tecnologia de ponta, que a China tem uma tecnologia de ponta, e produtos muito baratos, porque a mão de obra é muito barata, sem direitos trabalhistas nenhum. Então começam a ganhar mercado externo, né? Porque com a globalização, a disputa de mercado, né? A redução do custo do produto, começa a ganhar mercado externo. Os outros países do Ocidente, principalmente do Ocidente da Europa, começam a analisar o seguinte: ou a gente implementa também a chinalização, ou a gente perde mercado. Ou imita a China, né? Ou perde mercado. Ou perde mercado. Então isso é a chinalização, né? Que é a extensão do sistema chinês de trabalho para o restante do mundo. O outro tema é o seguinte: nova central sindical. Havia um tempo atrás proposta de unir a Intersindical e a Conlutas, que hoje se diz CSP Conlutas. Não, houve um processo nacional, nós chamamos do campo da esquerda. Quando o Lula assume o governo no país, a CUT, que já, na nossa opinião, já não representava os trabalhadores como deveria, estava muito atrelada ao sistema, né? Hoje serve praticamente como um apêndice do governo do PT, hoje do governo Dilma. Tem uns setores que iam contra isso, os setores do campo da esquerda. Dentro desses setores está Unidos para Lutar, que é um setor na qual eu faço parte, que é uma associação nacional de sindicatos unidos para lutar, a Intersindical, né? Um setor da Intersindical, porque a Intersindical rompeu em 2 setores, um setor da Intersindical, e a CSP Conlutas. Nós fazemos parte, inclusive, da CSP Conlutas naquele momento. E que nós fizemos o seguinte: nós temos que criar uma grande central sindical no campo da esquerda, né? Unir todos aqueles que têm um pensamento no campo da esquerda, independente das diferenças que se tem, mas consequentes na luta em favor dos trabalhadores, e criar uma central só. Né? Infelizmente, o PSTU, que é um partido político que dirige a CSP Conlutas, infelizmente, porque nós achamos que o movimento sindical tem que ser independente de partido e de patrão, né? Que ele impor as tuas normas dentro desse processo. E esse processo rachou, rompeu e não conseguiu, esse processo não conseguiu ir adiante. Nós estamos Unidos para Lutar, temos uma associação nacional de sindicatos, que é importante, essa unidade de sindicatos nacionalmente para combater os ataques aos trabalhadores. A Intersindical, agora um setor da Intersindical está criando uma central sindical também, já teve nos congressos, estão fundando uma central sindical. E eu espero não estão se unindo, estão se fragmentando. Estão fundando, eles têm o problema, eles estão fundando uma central sindical, mas tem divisão entre eles, né? Tem uns que não querem, estão fora, e tem um setor que vai fundar uma central sindical. Eu espero mesmo que os trabalhadores se unam lá na frente, porque o processo conjuntural, o processo da conjuntura atual no país e no mundo, após a Copa do Mundo principalmente, vai ser brutal. Né? O governo uma crise muito grande, né? Uma crise muito grande, os setores uma crise do sistema capitalista muito grande, então os ataques vão ser brutais. Espero que todos
né, que pensam na defesa dos trabalhadores, independente das diferenças pequenas que se tenham, se unam lá na frente para que a gente tenha uma força maior. Tá bom. E agora, finalmente, as eleições dos químicos iam acontecer ano que vem. Por que foram antecipadas? Todo esse processo que nós conversamos agora também tem a ver com o processo da antecipação das eleições. Inclusive teve acordo com todo mundo. Né? Outro setor que disputa eleição com a gente também teve acordo de antecipação. Só que rompeu depois. Nós passamos por um processo brutal nos sindicatos químicos. Os sindicatos químicos da região, né, que nós pegamos desde Santa Branca até Tremembé, né, Jacareí, Taubaté, Caçapava, São José dos Campos, é um sindicato reconhecido nacionalmente pelas suas lutas na defesa dos trabalhadores, nacionalmente e internacionalmente. Né? É um sindicato consequente, onde nós implementamos muitas lutas, né? E temos vários benefícios que nós temos, inclusive garantia de emprego de vários setores que a gente tem conseguido garantir durante esses anos todos. Infelizmente, nesses últimos 2 anos, nós passamos por um processo muito difícil no sindicato. As pessoas começam a se acostumar com o movimento sindical e acontece como grande parte do movimento sindical no país. Eu falo isso com muita tristeza. Grande parte do movimento sindical do país, os seus dirigentes vivem no sindicato. Usam o sindicato como profissão. Né? E, às vezes até para se enriquecer e se dar bem na vida. Né? Nosso sindicato começou com alguns privilégios e nós cortamos, não tem condição. Por exemplo, as pessoas que se afastam. O trabalhador hoje, ele trabalha 8 horas por dia, está dentro de uma empresa, trabalhando, e ele só se afasta com um atestado médico. O dirigente sindical, ele passa a se afastar da tua base, se afastar do trabalho real, direto. Da sua base. Da sua base, da sua fábrica, da sua base, da base dele. Né? Se afasta da base dele, né? Se afasta do trabalho direto para ficar usufruindo da tua estabilidade de emprego, recebendo o salário todo mês e ficar em casa e fazendo pouco pelos trabalhadores. Né? Isso é uma forma que nós chamamos de burocratização. Isso não pode acontecer. Outros privilégios. Eu citar um exemplo aqui. Acho que nós temos que comprar um notebook para cada dirigente sindical aqui. Jacaré, com dinheiro de quem? Da mensalidade dos trabalhadores que pagam todo mês? Não, isso é um privilégio. Tem que cortar isso. Eu acho que o dirigente sindical tem que ter salário. Porque a gente dirigente não tem que ter um salário. Nós, como... Você não ganha o teu salário na fábrica? Vai ter um salário para ser... Aqui é uma opção de militância, não é um emprego. Então tudo isso começou a acontecer, o nosso sindicato começou a deteriorar o processo de burocratização. E para enfrentar esse ano, que nós achamos que muita luta, nós tínhamos que ter uma renovação na diretoria muito grande. Nós tínhamos que ter um sindicato, para manter o sindicato forte, é importante ter uma renovação muito grande na diretoria. Por isso ocorreu a antecipação das eleições e por isso ocorreu uma ruptura no sindicato. Nós montamos uma chapa, que é a chapa 1, com 60% de companheiros novos, trabalhando no pé da máquina. Né? Isso para a gente é muito importante, companheiros desde Taubaté até Jacareí, em todas as cidades, representando os trabalhadores e trabalhando na máquina. E com um projeto sindical claro, que você nos conhece, que nós defendemos há décadas, né? Que é o sindicalismo voltado ao trabalhador, sem vínculo ou sem um aparatismo partidário ou patronal. É um sindicato independente. Então, só para explicar, quem é o presidente do sindicato hoje? Nós não temos presidente do sindicato. Né? Nós somos um colegiado. Né? Então, e nós nos orgulhamos muito disso. Nós achamos que a figura de um presidente, ele acaba assumindo, voltando para ele, a pessoa acaba se... É difícil para a gente, acaba se voltando para uma pessoa só. Nós temos que dividir tarefa. O colegiado divide tarefa. Nós temos uma executiva de 8 companheiros, 7 companheiros. Nós temos uma diretoria. Você está na executiva? Eu faço parte da executiva. Eu sou o coordenador geral do sindicato. Tem a coordenação geral, tem a secretaria de imprensa, tem várias secretarias executivas. E a chapa 2 está na executiva também? Está na executiva também. Então, as chapas estão. Então, Cabral, você falou rápido, você falou nesse cronômetro aqui, pouco mais de 20 minutos. Nós temos ainda 25 minutos pelo esse cronômetro. Você pode elaborar as propostas que você tem para sua chapa. Eu acho assim, né, que primeiro agradecer muito ao espaço, né, que é um espaço público, que é importante para a gente estar falando com os trabalhadores, não só com os trabalhadores químicos, mas com a população. População que tem uma visão, às vezes, do sindicalismo, e com razão, né, sem razão. Tem uma visão muito ruim do sindicalismo, que infelizmente boa parte do sindicalismo do nosso país não serve para a classe trabalhadora. Então a população tem uma visão, mas dizer para a população e para os trabalhadores que existe luz no fim do túnel.
Existe gente séria, existe gente honesta, existe gente que quer fazer realmente, que usa o movimento sindical como eu não vou falar uma utopia, né? Porque não é utopia, muitos falam que é utopia, mas a gente tem que usar o movimento sindical para a construção de uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade que todos tenham os mesmos benefícios, uma sociedade muito mais igual. O que nós estamos vendo no nosso país, eu queria aproveitar para não falar muito do sindicato agora, nem fazer propaganda da minha chapa, mas aproveitar esse espaço para dizer o que tem acontecido no nosso país, que está terrível. Eu tenho assistido o Rio de Janeiro. Por favor, pode falar. A morte daquela mulher que foi espancada até a morte em Santos, foi terrível. Uma mulher acusada que não tinha nada a ver, de sequestro, a população fazendo justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Nós estamos indo para a barbárie. Né? As pessoas têm que tomar consciência disso. Nós estamos indo para a barbárie no nosso país. E por que isso? Porque os marginais de hoje são as crianças de 15 ou 20 anos atrás. Né? Aquelas mesmas crianças de 15, 20 anos atrás são os marginais de hoje. Imagina, e 15, 20 anos atrás estava muito melhor que hoje. Você imagina daqui a 15 anos. Então nós temos que tomar uma atitude no nosso país. Uma atitude séria. Porque as pessoas assistem pela televisão a corrupção diariamente. Assistem todos os dias pela televisão. Corrupção na Petrobras. Corrupção no metrô. Corrupção o tempo inteiro. Gente roubando o nosso país. Além das multinacionais que roubam o nosso país. Além da dívida pública no nosso país. Nós pagamos mais de 300 bilhões. Agora está muito mais. Estou falando números do ano passado. 350 bilhões por ano de juros e amortização de uma dívida que nós já pagamos 4 vezes. E foi provado, né, pela Maria Lúcia Fatorelli, comprovou isso com dados, né, no Brasil. Inclusive essa pensadora que teve, essa estudiosa que teve no Equador, eu estive no Equador, essa estudiosa que teve no Equador, que ajudou na constituição do Equador, ela conseguiu provar que o Equador não devia nada. E o Equador fez um acordo com os banqueiros lá, onde pagou 10% do total da dívida. Ela provou. E ela disse que no Brasil nós já pagamos 4 vezes. Ou seja, para sustentar fundos de pensão norte-americanos. Ou para sustentar bilionários investidores no papel podre da dívida pública. Então é um absurdo. Você imagina o que a gente podia fazer com 1 bilhão? Ou com 10 bilhões? Né? Quanto custa o hospital? Ou uma universidade pública? Porque no nosso país, mano, o meu filho dificilmente vai conseguir estudar numa universidade pública. Por quê? Porque ele não fez uma etapa, um objetivo, uma escola de formação. Ele vai ter que pagar 600, 700, 800, até R$1.000 por mês numa faculdade privada. Porque não tem universidade pública para todo mundo. Quem estuda em universidade pública é a burguesia no nosso país. A grande maioria, não todos. A grande maioria é a burguesia no nosso país que tem condições de estudar e passar no vestibular na universidade pública. Paga pelo Estado. Então, com esses bilhões, quantas universidades públicas eu podia contar no país? Quantos hospitais nós podíamos ter no país? Quantos hospitais podíamos ter no país? Com 350 bilhões por ano de financiamento. Isso geraria quantos empregos? Cada vidro que você coloca numa vidraça num hospital, você gera um emprego numa fábrica de vidro. Né? Cada trabalhador daquele hospital que conseguir comprar o seu carro gera um emprego na automobilística. Então, quantos empregos diretos e indiretos a gente não podia ter com 350 bilhões? Além de investir na saúde e principalmente na educação. Investir na saúde e na educação gera emprego. Gerando emprego, acaba a violência. Porque se um pai de família tem condições de ter muito emprego, tem condições de ter um emprego, ele não vai para a marginalidade. E ele vai cuidar daquela criança, daquele filho que vai ter condições de estudar numa escola boa. E numa universidade pública boa. Senão nós vamos para o caos, para a barbárie daqui a alguns anos. Nós já estamos hoje, né, no processo de barbárie. Tem acompanhado o Rio de Janeiro. Já que você esticou para outros assuntos, só perguntar. E como é que você vê a Revolução Bolivariana do Hugo Chávez na Venezuela? Não, que não é uma falácia. Todo processo que vai para uma ditadura, todo processo que vai... Eu sou de um partido que chama Socialismo e Liberdade. Eu primo muito por esse nome, Socialismo e Liberdade. Agora, ali é um sistema capitalista, né? É um sistema capitalista, entre aspas, anti-imperialista, né? Entre aspas, mas capitalista, ao extremo.
Algumas empresas mistas, mas sustentadas pelo governo, mas também pelo capital. Então, é capitalista. É um financiador do combustível norte-americano, né, que é a Venezuela, do petróleo norte-americano, e explora os trabalhadores de uma forma brutal. Agora, isso com pouca liberdade. Com pouca liberdade. Para mim, aquilo não tem a ver. Né? Eu defendo uma sociedade justa, igualitária, socialista, com liberdade. Com liberdade. Porque eu posso estar falando aqui com você o que eu quero. Né? É tudo que eu penso, o que eu acredito, né? É que eu tenho essa liberdade para falar com você. Eu sou contra qualquer cerceamento de qualquer liberdade. Né? Mesmo daqueles que pensam diferente. Já tive debates com empresários, já tive debates com a ultradireita, fascista, inclusive, né? O que está surgindo de novo. Né? Então, Hugo Chávez não é o modelo. Mas não. Cabral, ainda tem mais 20 minutos aqui no cronômetro. Eu queria dizer o seguinte, mano, esses 20 minutos, porque eu tenho costume, porque como a gente fala em pouco tempo, eu tenho costume de desenvolver o raciocínio com um tempo menor e tentar ser mais sucinto possível, né? Pela questão você conhece da militância nossa, o curto tempo que a gente tem nos espaços que tem, a gente desenvolve um curto espaço de tempo. Que bom que tem um local que você possa tranquilamente falar o teu pensamento com um espaço maior. Nós estamos hoje com a chapa 1, que é a chapa do sindicato, né, para manter o sindicalismo de luta. Né, nós vemos muitas lutas no país hoje. Vemos agora os rodoviários que estão lutando no Rio de Janeiro, um processo brutal, né? Os garis do Rio de Janeiro, os estaleiros em São Paulo, os professores. Tem muita luta no país, inclusive policiais lutando. Não é à toa esse cheiro de mobilização de luta. Nós temos que ter um processo nesse sentido. Nós estamos com uma chapa onde nós construímos um sindicato para servir para os trabalhadores, e esse sindicato pode estar indo para a mão de um setor burocratizado, que quer fazer o sindicalismo como meio de vida. Então isso nós temos que abolir do movimento sindical. Eu não falo não só em químicos, eu acho que nós temos que fazer uma grande mobilização para abolir isso do movimento sindical no país. Nós temos alguns exemplos que têm sido dados. Por exemplo, eu tive uma greve dos estaleiros em Niterói. Em Niterói os estaleiros entraram em greve. Eu estava numa marcha com um caminhão de som, com 5 mil trabalhadores, aí encontrava mais 4 mil no outro estaleiro, mais 3 mil no outro estaleiro, aquela multidão invadiu a cidade de Niterói, fomos até o sindicato e dizemos, nós não queremos esse sindicato. Passou por cima da sua direção. Né? Isso vai acontecer e tem acontecido no país. As direções burocratizadas têm sido passadas por cima. Nós achamos que nós temos um trabalho muito importante no Sindicato dos Químicos. Acho que os apoios que nós temos tido, apoios de vários sindicatos em todo o país, né, são dezenas e dezenas de sindicatos em todo o país, todo o ramo químico nos apoia, aqueles que fazem luta com a gente, aqueles que estão na porta da fábrica, fazendo greve, que a gente tem nos apoiado. Isso para mim é muito importante, os apoios que nós temos, uma confiança que a gente tem tido de vários trabalhadores, para manter um sindicato na luta, manter um sindicato sério, honesto. Então para a gente é fundamental isso. E eu queria, para finalizar, mano, mais uma vez agradecer, e a satisfação de eu estar em Taubaté. Eu já estou no processo, estou até revendo um pouco minha vida, porque eu fiquei muito tempo em São José, uma militância, muito tempo em São José dos Campos, né? E a gente estava conversando com a companheira, a gente é muito bairrista, né? Nós taubatianos somos muito bairristas, a gente gosta muito da nossa cidade. E é uma satisfação muito grande estar aqui, estar em Taubaté, andar aqui no centro, né? Fui na Pedro Costa, fui em alguns lugares matar saudade aqui, né? Meus tios, meus parentes aqui. E é uma satisfação muito grande estar em Taubaté. E mais uma vez agradecer, mano, ao espaço que você nos cede, né? Que continue esse espaço. Que é do Diário de Taubaté. Que é do Diário de Taubaté. Agradecer ao Diário de Taubaté o espaço concedido para a gente estar colocando nossas ideias aqui em prática. Muito bem, o agradecimento vai à pessoa da Yara, que é a nossa chefe de redação aqui, e a todos os membros da equipe que arduamente laboram todos os dias para fazer do jornal o que o nome dele já indica, é um diário. Gente, essas foram as considerações finais do Cabral. Ficamos no aguardo da outra chapa de se manifestar. Leiam o Diário de Taubaté.